Como prevenir uma crise de coluna? Você já viu um paciente assim, torto? Já viu um paciente com pescoço com torcicolo? Ele provavelmente está protegendo a raiz nervosa da coluna lombar. E muitos fisioterapeutas, muitos profissionais da saúde tentam corrigir essa tortuosidade na fase aguda da crise. Isso é um erro absoluto e eu vou te explicar por quê. Sim, existe uma forma de prevenir a crise de coluna e eu vou te dar essas dicas no vídeo. Quando você acorda e está sentindo que os primeiros movimentos estão bastante rígidos, quando você dobra para escovar o dente e percebe que a coluna está estranha, quando você entra no carro, gira o tronco, pega um objeto no chão e percebe que o movimento não está normal, o que está acontecendo com você é o que chamamos de stiffness, que é a rigidez. A rigidez ela é silenciosa, ela não está provocando dor, você não está sentindo nada e por isso você não toma remédio, não procura fisioterapeuta, não procura médico, não se cuida e vai levando com a barriga. Você até tem um pouquinho de dor, mas se automedica. Toma seu Dorflex, aprende a tomar injeção, aí toma injeção por conta própria, toma Diprospan, toma Dodecadron. E o que é que está acontecendo aí? O que é que está acontecendo é que seu corpo está ficando resistente à medicação. A gente chama isso de retroalimentação negativa. Perceba, seu corpo tem uma farmácia interna produzida no seu cérebro, no seu sistema nervoso central. Quando você coloca uma droga externa, você manda um recado, olha, para de produzir esse opioide, esse analgésico aí no sistema nervoso, porque eu já coloquei de fora. Então não precisa gastar energia com isso. E o seu corpo vai começando a desaprender a controlar a dor. O problema é que as pessoas que tiveram crises há anos atrás e usaram uma medicação que funcionou para elas, elas acreditam que aquela mesma medicação, que aquele mesmo tratamento é o que vai funcionar agora. E elas repetem o ciclo vicioso ao longo dos anos de se automedicar, de ir da emergência, de tomar injeção e por aí vai. Isso vai cronificar o problema. Uma vez que você percebeu que a rigidez está instalada, o que é que você tem que fazer? Você tem que intensificar a rotina de exercício físico. É bem verdade que a maioria dos pacientes que tem crise de coluna, eles não são ativos fisicamente, eles são sedentários. E eles sempre dão uma desculpa de que não tem tempo, ou de que o trabalho toma o tempo todo, que não tem tempo para fazer fisioterapia. Arruma um fisioterapeuta para ir em casa, ainda assim fica desmarcando, porque toda hora surge um compromisso. A verdade é uma só. Você não está comprometido, nem está dando prioridade para a saúde musculoesquelética, para a saúde da coluna vertebral. E uma vez que você identificou esses pontos e não teve a mudança de comportamento necessária para combater a rigidez, a crise vai vir com força. Uma vez que a crise está instalada, você não deve tentar se corrigir. Você precisa esperar. Entenda, a mãe natureza é extremamente benevolente com você. Não sei no que você acredita, mas eu costumo dizer que Deus te fez perfeito. E quando você está numa crise com tortuosidade do tronco ou do pescoço por torcicolo, o que é que está acontecendo ali? Realmente, o disco teve alguma lesão, você teve uma protusão mais acentuada, entrou em contato com a raiz nervosa desencadeou um processo inflamatório e automaticamente o seu corpo tenta proteger a raiz nervosa, que é o órgão, é o tecido mais importante naquele momento. Então ele assume uma postura que chamamos antálgica para te defender de agravar uma lesão no nervo. E aí se você tentar ficar se autocorrigindo, olhando no espelho e se autocorrigindo, ou tentando alongar o pescoço no sentido contralateral, você já sabe, você vai sentir mais dor. Você já tentou, eu sei que você tentou, e você sentiu mais dor e parou. O que é que você precisa fazer? Sair correndo para um fisioterapeuta. Não é para ir para emergência. Porque a emergência vai tirar uma fotografia de como você é por dentro, vai ver a ressonância magnética e vai te dizer que está doendo por causa daquilo. Só que aquilo que a ressonância descobriu já estava em você muito antes da crise. Aquilo que a ressonância descobriu acontece em pessoas que não têm dor nenhuma. Entende? Então não dá pra dizer que você tá nessa crise aí pelo que tem na ressonância. Agora dá pra dizer quais são os movimentos que você não tá conseguindo fazer, quais são os movimentos que produzem a dor, quais são os movimentos que têm sensação de rigidez e documentar numa avaliação musculoesquelética. A partir daí, o fisioterapeuta vai planejar seu tratamento. Se você entrou em crise hoje, a gente vai te acompanhar por no mínimo 6 semanas, a depender dos seus achados. Tem paciente que precisa ser acompanhado por 12 meses, tem paciente que precisa ser acompanhado por 24 meses, a depender do perfil de crise de coluna que ele tem. Mas no mínimo a gente vai te acompanhar por 6 semanas, no mínimo. Não existe caso mais rápido que isso. Durante o processo de tratamento, a gente vai selecionar movimentos específicos que tendem a destravar sua articulação, diminuir a irritabilidade dos nervos e expor você gradualmente. Pegar o movimento que você não consegue fazer e desmembrar em 5 partes e trabalhar a parte 1, 2, 3, 4, 5 até você conseguir fazer o movimento completo. E isso vai ter uma resposta de dor, mas vai ter uma resposta de dor controlada, de uma forma que você não piore. Beleza? Então, uma vez que você já entendeu como prevenir uma crise de coluna e quais são os passos iniciais do que você deve fazer para controlar o problema, uma vez que a crise já está instalada, você precisa entender agora o aspecto principal desse vídeo.
Não existe tratamento efetivo para sua condição que não envolva a prática regular de exercício físico. Mesmo que você seja o paciente ideal, aquele paciente de comercial de margarina, né, brincadeiras à parte, ainda assim você tem chance de ter recorrência do seu problema em 51%. Veja bem, se você está perfeito, fazendo tudo certinho, bebendo água, fazendo exercício, tendo saúde mental, controlando estresse, dormindo bem, combatendo a rigidez, tendo um fisioterapeuta para chamar de seu, ainda assim o seu problema de coluna pode recorrer. Por isso, não é que não adiante buscar um tratamento, mas que você precisa buscar um tratamento correto, um tratamento que ensine o que você tem que fazer para quando sua crise vier, você controlar sem precisar ir para emergência, sem talvez precisar de uma medicação, sem ter que gastar dinheiro novamente. Então, a partir desse vídeo, eu quero que você saiba como controlar a crise de coluna. A crise se instalou, eu quero que você saiba o que você tem que fazer para sair da crise. Saiu da crise, o que você tem que fazer para evitar a crise. Isso aqui é o manual da crise de coluna. Se você está em crise ou conhece alguém que está em crise, curte, comenta, compartilha e quem sabe assim a gente evite mais uma cirurgia desse sistema imundo que só quer operar você e não está nem aí para a sua reabilitação. Movimento é vida.